Amém? Sou da igreja que a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. Todos estão bem? Amém. Vamos dar continuidade. Obrigado, irmão. Vamos dar continuidade à exposição bíblica da carta de Judas. Então, você que trouxe, abra ela no livro de Judas, o penúltimo livro da Bíblia. Amém? Quero desejar agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Agradecer aos irmãos da internet que nos acompanham. Agradecer aos irmãos que vêm na casa do Senhor, não para ver o presbítero, o pastor, os louvores, mas veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Amém? A exposição bíblica. Porque Deus aqui se faz presente. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos nessa hora. Grandioso Deus, eterno Pai, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E no alto, Deus, além de ti. Obrigado, meu Deus, mais uma vez, que nós estamos na tua casa para adorar, glorificar e bendizer. Fala conosco, Deus, nessa noite. Revela-te a nós mais uma vez, Senhor. Abra nossos olhos. Nós bem sabemos que os seus olhos estão nos enxergando, os teus ouvidos estão nos ouvindo, e até um pouco está falando através da palavra, Deus. Então, Deus, fala conosco em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No culto passado, amada igreja, nós fizemos a introdução da carta de Judas. E hoje nós vamos dar sequência, nós vamos entrar no primeiro capítulo, no primeiro versículo, que só tem um capítulo, que diz assim, olha, primeiro versículo: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados e amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Amém? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Como dito na introdução, esta é uma carta urgentíssima. Ela não é urgente, ela é urgentíssima. E Judas, ele está batalhando pela fé e nos convida também a nós batalharmos também pela fé. Tem uma nota que diz assim, olha, ouça aí. Essa carta é uma das cartas mais curtas do Novo Testamento. As cartas mais curtas do Novo Testamento são frequentemente negligenciadas, infelizmente. Mas negligenciar esta carta importante diz mais sobre nós do que o próprio livro de Judas. Negligenciá-las diz mais sobre nós do que o próprio livro de Judas. Negligenciá-la reflete mais a superficialidade da geração que a negligencia do que a irrelevância da sua mensagem ardente. Então, por ela ser uma carta pequena, como dito na introdução, e ter esse nome de Judas, muitos fazem uma confusão com o Judas irmão, com o Judas Iscariotes. Não, esse aqui é o irmão, é Judas, meio irmão de Jesus, não apóstolo. Judas, meio irmão de Jesus. Mas é uma carta riquíssima, que nós vamos vê-la. E por ser um assunto polêmico, mas urgente, muitos também a negligenciam a mesma. Mas não podemos fazer isso, porque Judas nos convida a batalhar pela fé. Tem uma frase do pastor Josemar Bessa que diz assim, olha: Eva achou a serpente mais confiável do que Deus, não por suas credenciais, mas porque a serpente falou o que Eva queria ouvir. Vou ler de novo. Eva achou a serpente mais confiável do que Deus, não por suas credenciais, mas porque a serpente falou exatamente o que Eva queria ouvir. E não é o que essa carta vai expor. Não é o que nós pregamos aqui. Como dito no culto passado, já no finalzinho, a igreja que nós congregamos não prega o evangelho de portas largas. Prega o evangelho verdadeiro. Vamos lá. Para começar, ficou faltando um pedacinho na introdução que não pode deixar passar. É de comum conhecimento de alguns que os irmãos de Jesus Cristo não acreditavam nele. E Judas era um desses. E Tiago também era um desses. Mas nós vamos ver que ao decorrer da morte de Jesus Cristo, a sua ressurreição, tanto um quanto o outro, seus irmãos e irmãs, creram nele.
Amém? Isso era para me ter dito na introdução e acabei esquecendo de falar. Servo de Jesus Cristo. Judas era um parente consanguíneo de Jesus Cristo, ou seja, meio-irmão de Jesus. Mas ele se considerava apenas um servo. O que é um servo conforme a Bíblia? Conforme a Bíblia, servo é uma pessoa dedicada a servir o reino de Deus, a deixar as suas coisas de lado para servir o reino de Deus. Um servo também é uma pessoa que deixa de fazer para si para fazer para o próximo. Isso é um servo conforme a Bíblia. Jesus Cristo falou, eu sou um servo. Tiago falou, eu sou um servo. Jesus falou, eu sou um servo. E o fato de Judas querer ser conhecido assim foi que já foi falado na introdução. É para ele não vir aqui, ele vinha dar aquela famosa carteirada. Olha, eu sou irmão de Jesus. Olha, eu sou irmão de Jesus. Não, ele foi um servo, ele se apresentava como servo, assim como o seu irmão Tiago também o fazia. Dá a entender que Judas dava pouca importância a ser servo, irmão de Jesus Cristo. Mas isso não é algo ruim, não é algo de soberba dele, ou algo que ele não queria se apresentar. Porque se toda vez que ele chegasse e falasse assim, olha, eu sou irmão de Jesus, tiraria todo o foco da palavra e talvez ia começar uma puxação de lado para o lado dele, porque olha, ele é irmão de Jesus, coloca a melhor cadeira para ele. Olha, ele é irmão de Jesus, coloca ele no pedestal. Então eu falei, eu sou servo. Então Judas, ele não se apresentava por causa disso. Não, olha, eu sou um servo só. E Jesus, e por que ele fazia isso, queridos? Porque Jesus falou disso. Ou não falou? Jesus falou disso. Quando Jesus foi perguntado, quem são os seus parentes? Quem são os seus parentes? Que está registrado lá em Marcos 3, 31 ao 35 e Lucas, que diz assim, olha, a família de Jesus, preste bem atenção, nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, nisto, preste bem atenção, chegaram a sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora, à tua procura. Então, ele lhe respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? Jesus respondeu, quem é a minha mãe e meus irmãos? E correndo a olhar pelo que estavam assentados ao redor, disse, eis a minha mãe e os meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vocês estão entendendo agora por que Judas se apresentava como servo? É por causa disso. Ele estava ali, ele viu o ensinamento do seu irmão. Ele viu o ensinamento. É lógico que Judas tinha uma importância de sangue com Jesus Cristo. Ele considerava como irmão. Aliás, Judas cresceu com Jesus. Judas brincou com Jesus. Moraram na mesma casa. Era o filho da mesma mãe, não do mesmo pai. Então ele tinha esse amor por Jesus Cristo. Mas ele seguiu aqui o mandamento de Jesus Cristo. Olha, Jesus falou, todos que fazem a vontade do Pai, esses são meus irmãos e minhas irmãs e minha mãe. Então Judas jamais poderia sair do mandamento, de uma ordem do seu próprio irmão e o nosso Salvador Jesus Cristo. Sem dúvida, Judas apreciava o fato de Jesus ser meu irmão, ter crescido na casa com Jesus Cristo. Mas para ele era mais valioso o novo nascimento do que a relação consanguínea com Cristo. Para Judas era mais valioso o novo nascimento do que o seu consanguíneo, seu irmão consanguíneo com Jesus Cristo. É assim que nós devemos ser. Por quê? A Bíblia não fala que nós fomos adotados?
Nós somos povos que era errante e agora Jesus Cristo pelo teu sangue nos salvou. Nós somos povos que ia para o inferno, agora em nome da graça e do sangue de Cristo, nós vamos subir para o céu. Então a importância, o sangue de cruz que salvou Judas é mais importante do que o sangue que estava nas suas veias. O sangue derramado na cruz para Judas era mais importante do que o sangue que corria nas suas veias. O sangue na cruz é mais importante para nós do que tudo. Do que tudo. Do que tudo. E também eu quero destacar aqui que era irmão de Tiago, que hoje foi apresentado aqui na carta, na oportunidade. Tiago, o justo. Não era o Tiago o apóstolo e nem o Tiago que acompanhava, mas era o Tiago, meio irmão de Jesus Cristo, o justo. Conhecido como Tiago Justo, ele foi um ancião da igreja e foi chamado por Paulo, lá na carta a Gálatas, de a coluna da igreja. Ele presidiu várias reuniões e acredita-se que ele foi martirizado no ano de 62 depois de Cristo. Agora, continuando no versículo, porque eu li ele, estou repartindo ele em pedaços. Agora diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados. Aos que foram chamados. Você tem certeza do seu chamado? Amados, uma coisa linda que nos aconteceu a todos que aqui estão é que nós fomos chamados por Deus. Vocês que aqui estão, eu que aqui estou, não tinha forças nenhuma de caminhar por minhas próprias pernas para vir para Deus. Foi Ele que nos chamou. Aos chamados. Judas escreve essa carta aqui, amados, não simplesmente como se fosse um simples panfletinho de evangelístico. Aqueles simples panfletinhos que diz assim, ó, Jesus te ama. Não, não é isso. É muito além disso. Isso aqui, essa carta fala de um assunto extremamente importante, é uma carta urgentíssima, que infelizmente muitas pessoas não querem ouvir. Muitas pessoas falam assim, nossa irmão, mais uma vez esse assunto? Não é, pastor? Mais uma vez esse assunto? Não é mais uma vez esse assunto. Como dito na introdução, eu não posso errar, eu não posso te enganar. Eu tenho que falar a verdade que está escrita, exposta aqui. E essa carta fala sobre isso, assim como o livro de Timóteo falou, 1 e 2 Timóteo, assim como o livro de Gálatas foi falado, e outras exposições bíblicas aqui falado. Tem que ser falado o que a carta diz, tem que falar o que o livro diz, tem que expor exatamente como a Bíblia quer, e não como eu quero, e não como os amados irmãos que pregam a palavra de Deus quer. Temos que pregá-la conforme é a palavra dele. Então esse assunto é esmagador, é um assunto de tremenda urgência, porque estão enganando, estão roubando, e o povo está como assim, nossa, é tudo normal. Não, não é normal. E Judas identificou os seus leitores como cristãos de três maneiras diferentes. Sempre lembrando, irmãos, que Judas falou muito sobre triplos aqui. Foram chamados, foram amados de Deus Pai e foram guardados por Jesus Cristo. E é muito importante quando Deus nos chama. É muito importante quando Deus nos chama, nós estarmos de ouvidos atentos ao seu chamado. Na tua casa, você agora, né, que é mais moderno, que tem o celular aí no bolso, quando toca, você fica na aflição de atendê-lo ou fala assim, vou atender daqui a pouco? Você vai querer atender. Você não sabe se é sua mãe, você não sabe se é seu pai, você não sabe se é seu avô, sua avó, seu cônjuge, você não sabe, você quer atender para ver o que está acontecendo. Você pelo menos vai pegar e ver para ver o que está acontecendo. Para não ficar tocando muito no teu bolso ou vibrando muito, você vai querer atender o telefone. Não é assim? O chamado de Deus é a mesma coisa. Quando o chamado de Deus vir, você tem que atendê-lo. E não puxar a gaveta ou pegar, entrar dentro dela, ou pegar e entrar debaixo da cama. Deus, o Senhor não está me vendo, eu não vou.
E o chamado é o chamado que Deus faz para a sua salvação. Não é o chamado, depois da sua salvação, Deus vai te dar o ministério conforme Ele quer ou não, mas é o chamado da sua salvação. Ele está te chamando, porque Ele quer que você, Ele quer que nós venhamos a ser salvos. É de salvação que eu estou falando aqui. Tem um chamado, Ele te chama. Então, aos que foram chamados, a todos, aí, você que foi chamado, ouça o que Deus está dizendo. Olha, você que foi chamado, ouça o que Deus está dizendo. A carta diz em Judas, olha, você que foi chamado, ouça essa carta, leia essa carta, medita nessa carta. Você que tem um chamado, faça isso. Se você que não tem um chamado, preste atenção no chamado que Deus te tem. Olha, Deus está te chamando e você está se escondendo. Preste bem atenção. Lá em 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Mas atenção agora, povo exclusivo de Deus, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Quem é a luz do mundo? Jesus Cristo. É um chamado. Somos povo exclusivo de Deus. Olha só que amor, olha só que coisa maravilhosa. Somos povo eleito de Deus, povo chamado, separado, para quê? Para a obra dele. Para a salvação. Para a salvação. Foram amados de Deus Pai. Nós somos amados de Deus Pai. Isso significa quê? Que somos separados. Separados do quê? Do mundo. Somos separados do mundo. Separados para quem? Para Deus. Para Deus. E por que isso? Porque nós caímos na graça de Deus. Olha só. Nós somos separados do mundo, separados para Deus, porque Deus assim o quis. Você e eu não tínhamos essa ideia, e você e eu não conseguiríamos, mas Deus quis chamar. Deus quis nos chamar. Por isso que Jesus fala, olha, vocês foram chamados de Deus Pai, nós fomos chamados de Deus Pai. E somos guardados também. Guardados por quem? Por Jesus Cristo. Somos chamados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso guardião e protetor. Ele nos guarda e nos protege. E nos protege com o quê? Com o seu sangue puro e carmesim. Ele nos protege com o teu sangue, porque se Deus não levantar Jesus Cristo para morrer e ressuscitar, e o seu sangue não nos proteger, o que seria de nós? Então Ele nos guarda com o teu sangue puro, porque Ele nos salvou para a grande morada celestial. Versículo número 2, que diz assim: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Quem aqui não precisa disso? Quem aqui não precisa de misericórdia, paz e amor? Eu preciso de misericórdia. Eu preciso da paz e do amor. A paz de Deus. Porque nesse mundo nós temos aflições, não é verdade? Mas nós precisamos da paz de Deus. Todos nós vamos passar por aflições, não é, irmão? Não é, irmãos? Não é? Todos. Mas nós temos que ter essa paz no coração. Olha, tudo é vontade permissiva de Deus. É Ele que está no controle da minha vida, da sua vida, e nada, absolutamente nada, sai do controle dele. Por mais que nós pensemos assim, meu Deus, o que está acontecendo? Você pode estar com o coração contrito, chorando, pensando alguma coisa, mas Deus está no controle de tudo. Ele sabe de tudo. Então, por isso, que é essa paz que nós estamos falando, é essa misericórdia que nós temos, é esse amor ágape que nós temos. Amor de mãe é uma coisa, amor de Deus é outra. Misericórdia do ser humano é misericórdia de Deus é totalmente diferente. Totalmente diferente. E não é uma saudação
é uma saudação quase parecida com as cartas paulinas, mas ele vai um pouquinho além, porque ele fala assim, que eles sejam multiplicados. Então ele quer que a misericórdia de Deus, que a paz de Deus, que o amor de Deus na minha vida e na sua vida seja multiplicada. Multiplicada. Para nós ficarmos bem revestidos mesmo. Por quê? Por causa do que ele vai vir a escrever aqui. Então nós temos que ter a misericórdia, a paz e o amor de Deus, porque o negócio não é simples, é forte o que vai vir. Amém? No versículo de número 3, que diz assim, olha: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Versículo poderosíssimo. Como dito na introdução, o versículo chave de toda a Bíblia, de toda a carta de Judas. Embora estivesse ansioso em escrever, o desejo inicial de Judas era escrever sobre a salvação. Então, o desejo inicial de Judas era escrever para todos nós sobre a salvação. Mas algo inesperado aconteceu. Judas, de repente, ele começa a escrever o que é urgente e necessário. Às vezes, nós precisamos falar da salvação e temos que falar. Mas às vezes tem que falar o assunto que é necessário e urgente, o que está acontecendo, o perigo iminente ali, está acontecendo, você precisa falar. Então o Espírito Santo tocou no coração de Judas e ele falou assim: não, vou falar do que é urgente, do que é uma emergência, então vou falar do que é urgente, é necessidade, é urgência, é um assunto de urgência, de extrema urgência. E essa carta não é simplesmente uma carta pequena, como foi dito, é um sermão. Por ela ter só 25 versículos, nossa, é rápido. Então você pode ver o que tem de denso aqui dentro. E nela Judas prega contra as práticas e doutrinas que colocam o Evangelho de Jesus Cristo em perigo. Nessa carta, Judas prega contra as doutrinas que colocavam o Evangelho de Jesus Cristo em perigo, que colocam Jesus Cristo, entre aspas, em perigo, a sua palavra em perigo. São questões sérias, seríssimas. São questões sérias, mas muito sérias. E nós, amados, devemos ficar felizes, porque Judas teve um ouvido sensível ao Espírito Santo. O que poderia ser uma carta simplesmente de um líder para outro líder, se transformou num grande sermão. Uma carta de um líder para outro líder, uma carta simples de saudação. Não, se tornou num valioso sermão que serviu para eles naquele tempo e serve para nós hoje também. Acerca da salvação que compartilhamos. Queridos, é a salvação que nós temos em comum. O irmão Eric não tem uma salvação, o pastor não tem outra salvação, a irmã Rose não tem outra salvação, os irmãos aqui não têm outra salvação. É uma salvação só. É a salvação que nós compartilhamos. Porque somos irmãos em Cristo. Somos salvos em comum com Jesus Cristo. Deus, ele não deu um caminho para A nem B. Deus não deu um caminho para rico, não deu um caminho para pobre, não deu um caminho para branco, para asiático, para negro. Não, é um caminho só. E qual que é o caminho? Jesus Cristo. Esse é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que é o nosso caminho. Então, a salvação, nós compartilhamos da mesma salvação. Todos temos acesso a Deus da mesma maneira. Da mesma maneira. Se não for a salvação que compartilhamos, não é a salvação de Deus
e não é salvação de forma nenhuma. Se não for uma salvação que compartilhamos, não é a salvação de Deus e não é salvação de forma alguma. Não tem como ser. E não tem como ser um cristão individual. Não tem como se beneficiar disso, não tem como um cristão não fazer parte de uma comunidade cristã. Não tem como. Não tem como você falar assim, eu sou cristão e vou ficar em casa. Não tem como, eu sou cristão e não quero saber de igreja. Não tem como. Há uma falha nisso. Uma falha muito grande. Muito grande mesmo. Ser um cristão, preste bem atenção, ser um cristão é estar ombro a ombro com você. É estar lado a lado, andar junto, caminhar junto. Caminhar junto. Caminhar junto. Caminhar junto com os que estão vivos, caminhar junto com aqueles que já foram, porque eles também fizeram o papel do cristão. É estarmos juntos com cristãos fracos, estamos juntos com cristãos fortes, cristãos valentes, cristãos covardes, cristãos jovens, idosos, velhos, é estarmos juntos, andar lado a lado. É isso que nos fortalece, amados. Uma das coisas que nos fortalece é isso. Nós somos parte de um poderoso exército de Cristo. Poderoso exército de Cristo. Por mais que muitos não consigam enxergar isso, nós somos um exército. Marchando, levando a palavra de Deus, falando da palavra de Deus, pregando o Evangelho. Nesse ano de 2025, dos anos que Deus quiser, nós temos que pregar, apesar desses tempos serem tão complicados de levar o Evangelho, um verdadeiro Evangelho, nós temos que levar. Esse é o papel do cristão. Spurgeon diz assim, olha, preste bem atenção, sobre outros assuntos, há diferenças entre os crentes, mas ainda há uma salvação em comum, desfrutada pelo arminiano, assim como o calvinista, possuída pelo presbiteriano, bem como pelo episcopal, e apreciada tanto pelo Quakers, quanto pelos batistas. Os que estão em Cristo estão mais intimamente relacionados do que pensam. E a intensa unidade da verdade essencial profunda é a força maior do que a maioria deles imagina. Conceda espaço as maravilhas de Deus acontecerão. Ou seja, o que Spurgeon diz aqui? Que não importa se você tem uma teologia formada no arminianismo, ou no calvinista, ou no batista, ou no Quakers, ou episcopal. São teologias quase iguais, um pouco a diferença de uma para a outra, mas nós somos todos filhos de Deus. Somos todos cristãos. Por mais que a teologia não bata uma com a outra, mas se você analisar friamente, são quase iguais. Então, somos todos cristãos. Não é porque eu sou assembleiano que eu vou odiar o presbiteriano vai odiar o assembleiano, que vai odiar o batista. Não, somos todos irmãos em Cristo e nós nos amamos. Num só poder, num só Cristo. Isso significa que somos todos irmãos em Cristo. Fomos todos chamados em comum salvação. Jesus não morreu pelos arminianos, Jesus não morreu pelos calvinistas e tampouco pelos batistas, morreu por todos. Por todos. Por todos. Isso vai de encontro totalmente ao que foi dito à igreja que nós congregamos, queridos. E muitos, quando se fala desse assunto, como se fala da carta aqui que somos em comum, muitos não querem entender isso. Você fala, não, eu não tenho esse pensamento, eu não quero isso, eu não aceito, então eu vou pegar a raiva dele, eu vou pegar a raiva dela, eu vou pegar... Não é assim que funciona. Há discussões ferrenhas na internet, mas às vezes aquilo ali só é para discussão, porque a salvação mesmo ali não está sendo pregada. Então temos que ter ouvidos atentos ao que Deus está falando. E eu quero falar um pouco sobre a igreja que nós congregamos. Sobre igreja.
O que é uma igreja? É um lugar de ajuntamento, de adoração e oração a Deus. Igreja congregacional, onde várias igrejas, que somos nós, estamos congregando para exaltar o nome dele, ouvir a palavra dele. Então é por isso. Agora, isso aqui vai diretamente para as pessoas que são desigrejadas ou estão pensando em se desigrejar. Eu me converti numa igreja. Os testemunhos que eu ouço, cristocêntricos, foram numa igreja. Acontece para fora, mas a maioria das vezes é na igreja. Os louvores cristocêntricos que eu ouço é dentro de uma igreja. As palavras cristocêntricas que eu ouço também é dentro de uma igreja. Eu fui batizado dentro de uma igreja. Eu fui convertido dentro de uma igreja. Fui selado com o Espírito Santo dentro de uma igreja. Eu me tornei uma nova criatura dentro de uma igreja. E me fortaleço indo a uma igreja. Os irmãos estão compreendendo a importância? Indo a uma igreja. Isso não vem de mim, vem do chamado que Deus colocou no nosso coração. Deus colocou esse chamado no teu coração. Então não existe isso, eu vou ficar em casa porque a igreja X e Y não presta. Olha, presta bem atenção. Todas as igrejas, sem exceção, elas são lideradas por homens falhos e mulheres falhas. A igreja são falhos, porque não existe homem sequer justo na face da terra. O problema é quando você vê algo de errado na igreja, você se cala e não fala com o pastor o que está acontecendo. Você tem que falar para o pastor está acontecendo isso, vamos fazer uma reunião, vamos ver o que está acontecendo. E o problema é que quando essa igreja faz muita coisa errada, nós deixamos acontecer, e isso acaba acontecendo que a igreja se divide. Então nós temos que conversar para que a igreja venha entrar no limite, venha entrar num senso. Agora o problema é desviar dessa igreja e ficar de mal dos irmãos, e pior, de cara virada para Deus, achar que Deus é culpado. Tem muitos que se desviam até de Deus, não somente da igreja. Não quero mais saber de igreja e também não quero mais saber de Deus. Claro, o que Deus tem a ver com a falha do homem? É um raciocínio ilógico, nós somos raciocinar logicamente. O que Deus tem a ver com isso? Você sabe que naquela igreja existe uma doutrina errada, você tem que falar. E se não tiver, se não solucionar, obrigado, eu vou procurar uma igreja mais bíblica perto da minha casa. É simples assim. Não falo isso para você sair correndo da sua igreja. Não é isso. Eu falo, olha, o que está acontecendo aqui é bíblico, eu permaneço. Se não for, eu vou conversar. Se não permanecer naquele erro, eu vou embora. Isso nos diz respeito que nós temos que congregar, nós temos que cultuar a Deus. É um mandamento de Jesus Cristo. É um mandamento, irmãos. É um mandamento. Se não fosse assim, como já foi dito nas outras cartas, por que Paulo constituiu igrejas em vários lugares? Assim, ide. Não é para ficar em casa. Obviamente que lá no tempo de Jesus Cristo, no tempo de Paulo, as igrejas eram igrejas ou casas. Mas agora não, agora é diferente. Pode ser uma igreja da sua casa? Pode. Pode ser uma igreja congregacional? Pode. Mas temos que cultuar a Deus. Não é bonito você ouvir um testemunho? Não é bonito você louvar com os irmãos? Não é bonito você falar assim, olha, a minha netinha, Deus curou? Louvado seja Deus. Não é? Louvado seja Deus. Isso fortalece a igreja ou não? Demais. Você fala assim, nossa, Deus não faz mais milagre? Faz, amado, faz. E como faz? Eu sei porque eu tenho um sobrinho que é cardiopata, eu sei muito bem que toca o coração, né? Então eu sei disso. Hoje ele está lá com 7 anos, correndo, feito um abençoado. Então Deus ainda faz milagre. Então tudo isso que aconteceu foi dentro de uma igreja. A igreja ela é fundamental na vida do ser humano. A igreja é fundamental na vida da sociedade. É fundamental, uma igreja verdadeira, obviamente. Uma igreja que prega a verdadeira palavra de Deus. Então é essencial que nós congregamos numa igreja. Por isso que Paulo fala assim, olha, Judas fala isso, olha, estamos em comum salvação. E essa comum salvação inclui a igreja. Então, como muitos podem dizer assim, olha, eu não preciso ir a uma igreja. Cuidado, desigrejado. Cuidado. Satanás e os seus demônios são astutos demais. Qualquer palavrinha tira você da igreja, da presença de Deus. E quando vê, eu vou ficar em casa só assistindo o culto pela internet. Mas você vai, será que continuar? Não vai. Vai ter muita distração.
E quando não, você já caiu nos pecados que Deus te tirou. Está bebendo, se drogando, fazendo todas as coisas erradas novamente. Porque eu sei, porque eu vi. Eu conheço. Eu vi. Eu presenciei e presencio, eu sei. Não, eu sou forte, não preciso mais para a igreja, meu irmão. Passou poucos meses, estava tomando a latinha verde. É triste, é muito triste. Mas, para não ficar, eu vou ler um versículo que está em Hebreus 10, 24, que diz assim, olha, sobre nós congregarmos, como eu disse, que é o mandamento de Deus, que diz assim, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E aqui, se vocês lerem na sua casa, é Hebreus 10, 24, 25, quando fala assim, aproxima-se o dia está em letra maiúscula. Sabe o que é esse dia ou não? O dia do grande juízo, que se aproxima. Alguém sabe, desigrejado? Alguém sabe qual vai ser esse dia? Jesus falou que nem ele sabe. Não, eu vou só tomar uma, vou bagunçar um pouquinho, mas não dá nada. Você não sabe se amanhã Jesus Cristo volta. Acabou, meu irmão, é inferno, é réu, acabou, fim. Ponto final. Ponto final. Então para de brincar com Deus e volta para os caminhos do Senhor. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, continuemos. Batalhar diligentemente pela fé. Eu vou falar aqui de duas formas que nós temos que batalhar pela fé. A forma positiva. Perdão, vou reconstruir a frase. Vamos falar de duas formas de batalhar pela fé. Melhor colocado. Da forma positiva e da forma negativa. Mas eu quero agora aqui grifar com você, falar com você da palavra batalhar. E essa foi a grande necessidade pela qual Judas interrompeu a carta que teria escrito. A palavra batalhar. Que diz assim, ó, a antiga palavra grega traduzida como batalhar, vem do mundo atlético, ou seja, luta livre. É uma forma reforçada da palavra que significa uma forma reforçada da palavra que significa agonizar. Agonizar. Portanto, batalhar se trata de trabalho árduo e diligente. Olha só, não é só uma pequena batalha. Quando fala batalhar pela fé. Que seja, resumidamente, é uma luta contínua. Não cessa, ela é uma luta contínua. Batalhar significa lutar continuamente. Continuamente. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você entra numa galeria de arte, famosíssima, e nessa galeria de arte tem artes valiosíssimas, mas se você entra nessa galeria de arte, não tem nenhum guarda-posto tomando conta. Não tem nenhuma câmera colocada tomando conta. O que você vai achar? Por mais que essa galeria tenha um bom prestígio, você vai falar assim, mesmo sabendo, a primeira coisa que você vai desconfiar, eu acho que aquele quadro é falso. Eu acho que aqui não tem segurança nenhuma, então os quadros que estão aqui não tem importância nenhuma. E às vezes aquele quadro que está lá tem uma importância tremenda. Coisas de valores são protegidas. E coisas que não têm valores não são protegidas. O Evangelho de Deus tem valor para você? Então ele tem que ser o quê? Protegido. Muito protegido. Como eu vou falar na introdução, Deus tem o poder e é soberano, mas Ele manda que nós protejamos o Evangelho. Ele fala, é uma ordem. É uma ordem dele. Oh, não deixe escarnecer da minha palavra. Não deixe escarnecer da palavra de Deus, igreja. Não deixe. Fale a verdade, prega a verdade. Então, Judas fala assim, insistindo que batalhassem pela fé. Batalhar pela fé de forma positiva. Quando nós damos
batalhar de forma positiva quando nós damos um testemunho inabalável para o reino de Deus. Seu testemunho. Porque é fácil, entre aspas, eu pegar o microfone e falar, eu estou aqui dando um bom testemunho. Mas a minha vida lá em casa, a minha vida no trabalho, a minha vida para fora, como é que ela é? Como é que eu me comporto? E esse bom testemunho é para o reino de Deus. Se você dá um bom testemunho para o reino de Deus, isso é importantíssimo. Porque fazendo isso, Deus forma no meu coração, no seu coração, como a gente é, embaixadores dele, embaixadores de Cristo, embaixadores dele. E nisso, quando você é embaixador de Cristo, você dá um bom testemunho, dando um bom testemunho de maneira positiva, nós vamos ajudar a obra de Deus. Ajudar o pastor, ajudar a irmã, ajudar o irmão, ajudar os missionários. Não é assim? Ajudar o professor da escola bíblica dominical, a irmã, o irmão, todos. É dar um testemunho. Isso é batalharmos pela fé de forma positiva. Positiva, é uma das coisas, né? De forma positiva. E agora eu quero falar da forma negativa. Estou falando bem resumidamente, porque o tempo, se eu ficar falando, não vai dar, é muita coisa. Agora eu quero falar da forma negativa. Quando a pessoa batalha pela fé de forma negativa, é quando muitos, preste bem atenção, hein? É quando muitos dão apoio e encorajamento aos falsos profetas. Que é isso? Quando eles encorajam essas pessoas a continuarem a fazer aquilo que estão fazendo. Ou não é isso? É. De alguma forma, eles permanecem e encorajam. Olha, se está errado, faz mais, porque está chamando mais pessoas para a sua igreja, pastor. Continua fazendo isso. Continue a cantar esses louvores que não são cristocêntricos. Continue. Porque eles gostam, então está chamando pessoas para a sua igreja. Continue a fazer isso. Está encorajando ao erro. Encorajando ao erro. Isso aí é batalhar pela fé de forma negativa. Isso engloba várias coisas. Então nós temos que batalhar pela fé de forma positiva, fazendo exatamente somente aquilo que Deus nos ordenou. Aí a palavra de Deus, o versículo diz assim ainda: batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Aos santos. Ou seja, batalhar pelas coisas certas. O que isso significa? Que nós temos que batalhar por aquilo que vale a pena. O que vale a pena? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Pela fé. Como já introduzi um pouquinho, né? No culto passado. Então vamos entrar agora de vez. Pela fé. Não significa a minha crença pessoal. Ou fé no sentido de nossa confiança em Deus. É mais além, muito além disso. A frase pela fé significa a verdade essencial do Evangelho que todo verdadeiro cristão tem em comum. Nós temos que batalhar, lembra que eu falei da fé em comum? Por esta fé, nós temos que batalhar por ela. E essa fé é usada no sentido de várias vezes no Novo Testamento. Em Colossenses está escrito isso, Colossenses 2,7, 1 Timóteo 1,2. São apenas alguns exemplos. Eu quero aqui falar sobre o versículo de Atos 6,7, que diz assim, ó: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. É essa fé aqui que nós estamos falando. Obedeciam à fé. E Colossenses 2,7 nos diz: nele, radicados, edificados e conformados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. E perseverando na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e orações.
Estão prestando atenção? É essa fé aqui que nós estamos falando. É a fé que persevera, a fé da doutrina dos apóstolos. Essa fé que nos ensinou, porque quem ensinou essa fé para os apóstolos foi Jesus Cristo. Nós temos que batalhar nesta fé. É nessa fé. E ele diz assim, de uma vez. Que significa que ela foi confiada a mim e a você uma única vez. Essa fé foi confiada a mim e você uma única vez, e ela não vai ser confiada novamente. A fé que compartilhamos, que nós devemos batalhar, é uma fé única. Uma fé única. E é lógico que nós, repetidamente, nós pregamos e falamos sobre ela, mas é uma fé única. Uma vez colocada no teu coração, ela é única. Ela é única. Fundamentado, alicerçado na fé, no fundamento dos apóstolos, dos profetas. E que a palavra diz que eles aprenderam com Jesus Cristo, como já dito. Agora, Jesus Cristo é considerado como uma pedra angular da igreja, presta atenção. E, portanto, o elemento de suporte da ligação entre os cristãos. Ou seja, como foi falado, os apóstolos aprenderam com Cristo, que é o alicerce da igreja. É a pedra angular. Nós sabemos que a pedra angular é aquela pedra que sustenta o arco. Tem o arco, que ele é montado com as madeiras, e quando ele fecha o arco em cima, é aquela pedra angular que segura toda a pressão dela, para ela não fechar e nem cair o meio. Então ela não cai o meio e nem fecha as bases. Então Jesus Cristo é considerado a pedra angular de nós. Então isso significa isso. Jesus Cristo é a pedra angular, que é a fé única uma vez dada a mim e para você, que é a palavra dele, que é a salvação dada a mim e a você. Então esta é a fé única, a fé em Cristo, somente em Cristo, e mais a nada e a ninguém. Não há outro evangelho, há outro. Vai haver outro? Não. O seu conteúdo é amplamente compreendido. Será amplamente mais compreendido. As suas implicações se desdobrarão. Suas previsões serão cumpridas, mas nunca será complementado, substituído e suplantado. O evangelho nunca vai acontecer isso aqui. Ele nunca vai ser substituído, vai ser suplantado. É uma fé só. É só a palavra de Deus. Só ela, somente, e mais nada. Não temos que ter fé em Cristo e mais alguma coisa. Não temos que ter fé em Cristo e mais algo que eu acho que tem que ser ali, aquela mandiguinha ali. Não, tem que ter fé em Cristo, mas eu tenho que andar no sal grosso. Eu tenho uma fé em Cristo, mas tem que fazer uma mandiguinha ali, um negocinho lá. Não é isso, não. Não é isso. A fé é única, somente em Cristo. Porque não há... O Evangelho é verdadeiro e é único e não haverá outro, só haverá isso. Por mais que tentem inventar outros por aí, não, ele é único e soberano. Por todas. Significa que essa fé está incluída a todos. A fé está em todos. Agora, ao invés disso, muitas pessoas, amados, querem acreditar numa fé diferente. Infelizmente, as pessoas, falando sobre fé, as pessoas constroem a sua própria fé. A pessoa acredita que na fé que está em seus corações. Muitas pessoas, obviamente, acreditam que acreditam em fé que está em seus corações. Isso aí nem é uma fé confiado de uma vez por todas aos santos. Fé. Eu acho que todos aqui já ouviram, se você perguntar assim para uma pessoa, você tem fé? A pessoa vai falar assim, tem. Dificilmente a pessoa vai falar que não tem. Só que ela expressa uma fé, às vezes em Deus, uma vez em Cristo, ou às vezes em algum objeto. Todos vão falar que tem fé. Dificilmente a pessoa vai falar que não tem. Ela tem fé. Se você ver pelo ponto religioso dessa nação, se perguntar para todo mundo aí que vai passar, não, eu tenho fé. Eu tenho fé em São João, São Mateus, São Marcos, Maria, de Betânia. Né? Eu tenho fé na lua, eu tenho fé no sol.
Eu tenho fé na faca ungida, eu tenho fé em várias coisas. A minha fé em Cristo, quem tem? A religiosidade desse país aqui ela é muito complicada quando você fala de fé. Quando você fala de fé. Muitos falam assim, olha, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, mas eu não sou um fanático. Não sou um fanático religioso, porque para quem crê em Deus, que vive uma vida com Cristo, acho que você já foi chamado disso de fanático. Não é fanatismo, irmãos, crer em Cristo. Não é fanatismo ouvir a palavra de Deus e seguir. Não é fanatismo você falar assim, eu amo a Cristo. Cristo me fez uma nova criatura. Estou vivendo uma vida com Cristo. Agora meu coração habita o Espírito Santo. Isso não é fanatismo. Isso é amor, é a compaixão de Deus por mim e por você. Amor e ágape de Deus por mim e por você. Amor verdadeiro por mim e por você. Isso não é fanatismo. Fanatismo é se cortar por algo, se estraçalhar por algo, andar de joelhos numa rampa para chegar numa certa igreja, andar de joelhos numa rampa para chegar na certa igreja, acabar com o joelho, com uma cruz na costa. Isso é fanatismo religioso. Caminhar daqui até o Vale do Paraíba a pé, como se estivesse pagando a penitência, aí confunde. Jesus Cristo já morreu por mim e por você, já rasgou o véu, nós temos livre acesso a Deus. Jesus Cristo não mandou ninguém fazer isso. Ele já se penitenciou por mim e por você na cruz do Calvário, não foi isso? Ela derramou todo o sangue por mim e por você, então não precisa derramar mais sangue nenhum. Isso aí é fanatismo. Crer e ter uma vida, crer é uma coisa. Agora, crer e ter uma vida com Cristo é outra. E nós vivemos simplesmente o que a Bíblia manda a gente viver. Essa semana eu perguntei para o irmão lá, ele veio questionar a mim, tranquilamente, falou assim, você crê na Bíblia? Sim, creio, mas você vive? Estou tentando. Estou tentando. E você vive? Não consigo. Como você não consegue? Tenta, abre o coração para Cristo. Porque quando você fala que não consegue, você está dando legalidade a algum tipo de entidade aí, você vai ficar preso, sabe? Tenta viver uma vida. Isso aí, irmãos, agora com minhas palavras, não é fanatismo. Isso tem uma vida com Cristo. E muitas pessoas dizem assim, não, eu dou ouvido ao meu próprio coração. O que a Bíblia fala do seu próprio coração? O coração nosso ali é enganoso. Não, eu dou ouvido à minha própria fé, ao meu próprio coração. Isso é egocentrismo vão. Dá ouvido para o seu coração para ver onde você vai parar. Dá ouvido para ele. Se você dá ouvido para o seu coração, você não vai querer vir ao culto. Você não vai querer louvar, você não vai querer cantar, você não vai querer fazer as obras do Senhor, não vai. Seu coração quer que você fique em casa, assistindo a final do Campeonato Paulista, assistindo o início do Brasileirão. O seu coração quer que você vai tomar, quem bebe, vai tomar uma coisa ali, ou que vai na casa do irmão, da irmã, do sei lá de quem, fazer alguma coisa que não é para Deus. O coração não quer. O corpo não quer. O corpo quer ficar em casa. O corpo quer ficar deitado, não quer. Não, eu tenho a minha própria fé. Fé em quem? Em quem? Em quem? Eu aconselho a que nós temos fé somente em Jesus Cristo, o Salvador, o único soberano. Somente nele, mais nada e a ninguém. Mais ninguém. E são várias fés individualistas que o povo tem no Brasil e pelo mundo. É só você ver a Índia como é que é, na verdade. Quantos deuses tem lá? Quantos deuses tem lá? E o cristianismo ele é baseado numa fé unicamente dada a todos os santos. Ou seja, o que significa santos? Separados. A todos nós separados pelo amor de Cristo. A todos, uma vez só, por todos, confiado aos santos. Aos santos. Versículo de número 4. Que diz assim: pois certos indivíduos se introduzem como dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Certos homens infiltram-se dissimuladamente. Por que isso é tão perigoso? Por que isso
é tão perigoso. Essa palavra dissimuladamente significa sem perceber, disfarçadamente. Eles entram, infiltram dentro da casa de Deus, sem que ninguém perceba. Como eu já dito na introdução, ou eles brotam de dentro, ou eles vêm de dentro para fora. Tanto aqui dentro, eles vão aparecer dissimuladamente, ninguém vai perceber, e quando eles vêm de fora, muito menos. O que é um dissimulado? O que é uma pessoa dissimulada? Uma pessoa fingida, falsa, hipócrita, artificial, enganador, mentiroso, astuto, mau, sem compaixão, arrogante, soberba, etc. Reticências. Isso é uma pessoa dissimulada. Aí Jesus fala assim, eles entram na casa de Deus, na tua casa, dissimuladamente, disfarçadamente. Disfarçadamente. E esses certos homens, quando eles entram na casa de Deus e o líder não tem a visão espiritual, não consegue enxergar, às vezes dá a oportunidade do microfone, e essas pessoas têm uma palavra persuasiva. Quando não, empolgante, sabe que a palavra que empolga, põe a igreja a ferver. Quando não, eles já estão ali envolvidos na igreja. E isso é um perigo, porque quando vem à tona, a igreja quebra no meio. E essas pessoas, quando elas se introduzem na casa de Deus, elas se colocam acima de todos. Depois que foi dando oportunidade, elas vão entrando, vão filtrando, elas se colocam acima de todos. São os famosos ungidões de Deus, né? Aquelas famosas pessoas que revelam tudo de todos, sabem o seu CPF, te cobre com a cobertura espiritual, esse tipo de gente, né? É o apóstolo, a bispa, eu acho engraçado o bispo, porque não existe, é episcopisa, né, que fala, nem bispo existe, chama episcopisa, viu? Nem bispo existe, vai procurar que não existe, é episcopisa. O bispo, a bispas, engraçado. Que se intitula de uma forma que venha a ser mais espiritual que eu e que você. Não, eu sou bispo. Não, porque eu sou um apóstolo, então ser apóstolo nem existe mais, né? Mas eles se colocam assim porque eles pegam no contrapé dos incautos. Olha, não, eu vou lá na igreja porque o apóstolo X está lá. Eu vou lá na igreja porque a bispa está lá. Eu não vou lá na igreja porque tem a palavra de Deus, não. Eu vou na igreja para ouvir essas pessoas a mentir, a negarem dissimuladamente. Isso, o que acontece constantemente. Agora são 19h42. Está acontecendo isso em alguma igreja agora, nesse exato momento. Domingo é dia de culto. É o que mais acontece. E quando eles fazem isso, para enganar os incautos, os que não têm a sabedoria, eles conseguem dominar as pessoas. Falar que eles têm o poder acima de todos que estão lá embaixo, sentados na cadeira. Então eles falam isso. Não, eu sou apóstolo, sou isso, aquilo, porque eu tenho poder. Eu sou mais espiritual que você. Eu revelo a sua vida. Eu vi um vídeo curto um tempo atrás, semana passada, semana retrasada, de um pastor de uma igreja desse tipo, que está sendo falado aqui na carta, que ele faz o apelo para a pessoa aceitar Jesus Cristo, como se Jesus Cristo precisava ser aceito por alguém. Jesus Cristo, você faz o apelo para que você venha reconhecer que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador da sua vida, né? Porque o perdido é eu e você, não é essa pessoa, não é Jesus Cristo. Então ele faz o apelo e ninguém levanta a mão. Esse homem vira um cão lá dentro, que é o que está nele, né? Ele fica bravo. Como assim? Eu fiz o apelo, ninguém vai entender, ninguém quer saber. Isso não existe. Ver na igreja para quem então? Ele começa a falar um monte do púlpito, como se alguém tivesse a obrigação de aceitar, entre aspas, de reconhecer Cristo na hora. Não. É Jesus que chama, é Jesus que vai chamar. Mas como ele é apóstolo, como ele é o ungidão, então o povo tem que acatar um mandamento dele ali e pronto. Não é assim que funciona. Nós pregamos, quem convence é a palavra do Espírito Santo. Não sou eu, não é ninguém, é Deus somente. Então, esses homens entram na igreja de forma dissimuladamente. E eles estão espalhados por todos os lugares. Por todos os lugares. E aí vem o memezinho, né? De que forma eles agem? Que artimanhas eles usam? E como eles se comportam?
Prometo que eu fiz uma conjectura com o memezinho. De que forma eles agem? Nós vamos ver hoje. Que artimanha eles usam? Como se comportam? Eles agem, amados, das mais variadas formas possíveis, mas todas para o seu próprio benefício. E qual que é o benefício que eles pretendem? Dinheiro, fama e poder. Dinheiro, fama e poder. É só isso que eles querem. Dinheiro, fama e poder. Encher seus bolsos com money, dinheiro. Fazer negócios com a igreja. A igreja agora é banco. A igreja agora é business. A igreja agora é um comércio da fé. É para isso que eles estão aí. Eles entram de uma forma enganando. Eu vou aqui falar de como eles agem e vou refutar todos eles, todas as formas que eles fazem. Eu vou quebrar aqui, dentro da palavra, todo esquema seu, falso profeta. Eu vou, gostando ou não, eu não ligo, eu vou falar. E uma das formas é essas, já foi falado várias vezes aqui, são as abençoadas e malditas campanhas que eles fazem em suas igrejas, das mais variadas possíveis. Eu tive o desprazer, quando eu congregava numa certa igreja, de participar de alguma delas, e hoje eu tenho nojo e vergonha, mas eu tenho que falar porque Deus às vezes fez você passar por isso para você dar o testemunho agora. Que são, eu vou começar com uma mais famosa que eu sempre falo aqui, os 12 dias. 12 dias de unção para os 12 meses de vitória. 12 dias de unção para os 12 meses de vitória. Eu pergunto para a igreja aqui, eu vou refutar isso aí. Alguém aqui que nos assiste pode dar ordem para Deus? Quem pode dar ordem para Deus aqui? Eu determino, alguém pode? Ninguém pode. Então eles não podem fazer uma campanha dessa, porque ele não vai determinar que Deus, ele obriga Deus a fazer exatamente aquilo que estão fazendo. Não, eu vou fazer isso, mas ele vai te honrar isso durante o ano todo. Não, ninguém tem essa oportunidade, ninguém tem essa força, ninguém tem essa coragem, ninguém pode fazer isso com Deus. Então já refutado aqui, isso não existe, isso é antibíblico, isso é heresia. Isso é heresia. Obviamente que, como fala de campanha, eu posso fazer uma campanha, você pode fazer uma campanha, todos nós podemos fazer uma campanha. Que campanha que é essa? Uma campanha de oração. Vamos fazer uma campanha de oração nessa igreja, oração para benefício de tal pessoa. Isso não tem problema. Você não vai entrar numa heresia fazendo isso. O problema é quando coloca isso na frente da palavra de Deus. Porque a igreja só vive de campanha, de campanha, de campanha, de campanha. Quando acaba a campanha, todo mundo vai embora. Porque acabou a campanha, não se pregava a Deus, se pregava a campanha. Então acabou a igreja. Certo? Quebra de maldição hereditária. Eu herdo. Você herda o erro dos seus pais? Herda ou não? Não, ninguém herda. Como já disse aqui há um tempo atrás, há uma consequência. Obviamente, você está na casa do seu pai, da sua mãe, eles erraram, pecaram, esse pecado pode vir uma consequência que vai atingir você. Mas a salvação, ela é individual. Seu pai vai dar conta dela, sua mãe vai dar conta dela e você vai dar conta da sua. É simplesmente isso. Então não existe uma quebra de maldição hereditária, isso não existe. É outra heresia. É outra heresia. Quebra de correntes, quem nunca viu isso? Ainda tem aquela correntinha quebrando assim, duas mãos quebrando a corrente. Quem nunca viu isso? Eu já. Quebra de correntes, campanha quebra de correntes. Eu nunca vi tanto, todo ano, umas 5, 6 que eu vejo na internet. Quebra de corrente, quebra de corrente, quebra de corrente. Mas Jesus Cristo já não fez isso na cruz? Já não quebrou toda a maldição? Então o que Jesus fez na cruz não está valendo mais. É outra heresia. É outra heresia. Mais uma refutação. É outra heresia. Isso é errado. É mentira. É mentira. Agora, 7 mergulhos de Naamã. O que eles fazem? Coloca uma piscina, uma bacia no chão, enche de água. Aí quantos mergulhos são? 7. Então você vai vir 7 terça-feiras, ou 7 quinta-feiras, ou 7 domingos. Você vai vir, cada domingo você vai entrar com o seu pé ali dentro, ou chacoalhar a mão e vai fazer um pedido.
No último dia, Deus vai conceder aquilo que você determinou para Deus. É bíblico isso? É ou não é, igreja? Não, não é. E isso enche multidões, enche a igreja de multidões e multidões de pessoas. Faz fila, tu vai lá, entra no manto, sapateia, grita, gosta, pula no chão, dá piruleta, sobe no pilar da igreja, faz um escândalo, mas palavra não tem. Então isso é ao certo mergulho da mão. O propósito, por que Jesus Cristo vai lá? Por que existe a Bíblia, o certo mergulho da mão? Leia o contexto, porque Jesus mandou fazer. Leia o contexto, porque aconteceu aquilo. E você vai ver que não é para fazer mais. Porque senão a cruz foi em vão mais uma vez. Está errado, é outra heresia. É outra heresia. Vão ficar bem bravos comigo, hein? Não tenho medo. Não ligo. Sal grosso. Esse é brabo, hein? Sal grosso, para mim, é bom no churrasco. É uma delícia. Esse é uma delícia. Um churrasquinho ali, sabe? Aquele temperadinho. É uma delícia. Caso contrário, não passa de feitiçaria de mandinga. Vou jogar sal grosso na entrada da igreja para não entrar mal olhado. Meu irmão, essas próprias igrejas que colocam sal grosso, o demônio está pregando. Essa própria igreja que fala do demônio, joga sal grosso no chão, o demônio está pregando lá em cima. O homem que está lá, a mulher que está lá, está sendo usado pelo próprio demônio. Sal grosso não espanta o demônio não, o que espanta o demônio é a palavra de Deus. Mais uma refutação aí, falso profeta. Tijolo da prosperidade. Aquele tijolinho que mandam fazer um tijolinho bonitinho que você prega na entrada da porta da sua casa. Cortou lá. Então agora, porque eu preguei esse tijolo ali na entrada da minha casa, agora na porta, no portão, na porta principal, agora minha casa vai ser próspera, olha só. Isso é um tremendo absurdo de uma heresia. Não existe isso, é antibíblico também, isso não existe. É errado, é pecado, é heresia. Como o tijolo vai proteger sua casa? Como ele vai trazer prosperidade para dentro da sua casa? Não existe, não faz sentido, é ilógico, não tem lógica numa coisa dessa. É só parar para pensar. É mandiga, porque ele vai lá e o propósito que esses pseudos pastores fazem para isso é arrancar dinheiro do povo. São esses homens que entram dissimuladamente dentro da igreja. Agora vem um aqui que eu vi isso acontecer. O famoso cuspe santo. Nojento. A pessoa toma água, o pastor toma água, a igreja alvoroçada, numa bagunça só, ele toma água e fica cuspindo nos irmãos e irmãos cai. Fica caindo. A única pessoa que fez isso foi Jesus Cristo. Quando ele pegou, fez o lodo no chão e passou no olho e falou assim, agora vai lá e lava. E tinha um propósito disso também, é só ler o texto e o contexto. Jesus mandou fazer isso, veio para o culto do cuspe santo, e lá eles fazem isso nojentamente. Acho que a defesa civil, sei lá, devia entrar lá e fazer isso, é proibido. Refutação também, isso é antibíblico. Além de ser porco, nojento. É antibíblico, isso é heresia também. Agora o famoso lenço ungido. Quem nunca viu o apóstolo lá que cortou, pegou um sanguinho, agora passa o sanguinho aqui, é lenço ungido. Ou chorou, enxugou as lágrimas, agora leva esse lenço lá na sua casa, passa lá no enfermo que está na sua casa, ele vai ser curado. É lógico que, entre aspas, eles usam aquele texto de Paulo. Mas também eu repito, leia o contexto, leia o texto, e por que Paulo fez aquilo? A pessoa, ela é incauta, ela não tem preguiça de ler, o povo brasileiro tem preguiça de ler, essa é a verdade, pode ver as pesquisas, ele tem preguiça de ler. Então leia, e veja por que Paulo fez aquilo. Porque está na Bíblia aquilo, mas Paulo falou assim, daqui para frente todos façam isso. Não é um mandamento, não é verdade, é uma ocasião especial e única. Jesus não mandou fazer isso na cruz, olha, eu vou morrer, pega minha roupa, pega um pedacinho, corta e manda para os apóstolos, agora cada apóstolo pega esse pedacinho de roupa e leva a tal igreja. Paulo, você vai levar todas as igrejas da Ásia Menor, vai levar todas as igrejas em Gálatas, vai levar, fala para Timóteo pegar um pedacinho de pano e levar. Tem isso, né, na Bíblia? Tem? Não tem. É outra heresia descabida. Outra mentira. Mas uma vez eu digo, Deus nos deu livre acesso ao Pai. Você pode dobrar seu joelho e orar, e orar, e orar. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele quiser fazer, Ele não faz. Mas nós temos livre acesso a Deus. Livre acesso. O véu se rasgou de cima a baixo, dando-nos livre acesso a Ele a qualquer hora, a qualquer momento. É claro. Como o sol. É claro. Mural de fotos.
Quem nunca viu? Um muralzinho cheio de foto para você orar. Isso também é errado. Sabe por que é errado? Eu vou te dizer assim. Deus, Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Se Ele é isso, se eu orar em pensamento por o meu cônjuge, qual a diferença de olhar para a foto e orar? Nenhuma. Então eu preciso colocar a foto aqui para me orar com a pessoa? Eu não posso entrar no meu quarto, como Jesus Cristo, entra em particular no teu quarto e ore. Porque eu vou te ouvir e vou te responder. A irmã que aqui congrega, a irmã, ela tem uma filha que mora no Japão. Quantas horas de voo? 30 horas de voo. São 24 horas de diferença daqui com lá. Então quando lá é noite, aqui é dia. A gente orava aqui pela netinha dela. Ela não precisou de foto nenhuma. Precisou? Algum mural? Não. É outra heresia também. É outro falso ensino também. Muito de costume de muitas igrejas por aí. É outra mentira. Agora, um que não deixa de ser importante, que esse aqui eu já acertei um pouco fora de giro uma vez, que é queimar pedidos de oração no monte. Queimar pedidos de oração no monte. Você faz uma campanha de 12 dias, uma campanha de 7 dias, aí você traz os pedidos de oração, coloca o pedido de oração numa bacia aqui, ou no que for, depois você, no final dessa campanha, você pega esses pedidos, vamos todos lá no monte, que chegando lá no monte, nós vamos queimar aqueles pedidos, assim que pegar fogo, a cinza subir, vai chegar na narina de Deus, e Deus vai responder. Olha que coisa mais linda. Heresia. Das brabas. Isso aí é feitiçaria, viu? Feitiçaria das brabas. É mandinga. Uma vez eu questionei uma pessoa sobre isso, ela ficou toda comigo. Se mostra na Bíblia que tem, que faz a fogueira santa de Israel, não é? Eu falei, não pode, é heresia. É heresia das brabas. Você fica preso a esse tipo de coisa. Eu vou lá na igreja porque eu vou fazer uma campanha de 7 dias do envelope de R$1, de 2, de 3, não chegar eu vou colocar minha oração mais uma vez eu vou repetir. Eu e você temos livre acesso ao Pai de orar, a hora que der, você vai, ora e Deus vai ouvir, e se Deus vai responder da maneira que Ele quer, a hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Deus é soberano. Deus não mandou fazer esse tipo de coisa. Nós temos que fazer o que a Bíblia manda fazer, e na Bíblia não manda fazer isso. Todos os evangelhos não mandam fazer isso. O novo evangelho não manda fazer isso. É claro, irmãos, que isso não pode acontecer. Não pode acontecer. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança. É de comum ver as pessoas com uma arca grande entrar no culto, que não é um culto a Deus, mas entrar no suposto culto, carregando a arca como fazia pelos sacerdotes, certo? Como fazia no Antigo Testamento. Carregando ali os 10 mandamentos, como os irmãos sabem. E quando você entra, eles entram com a Arca da Aliança, ela vem todo aquele teatro, coloca a arca ali, começa a orar na arca, e todo mundo faz uma fila para você colocar a mão na arca, orar pela arca, orar isso, aquilo, que você vai orando pela arca. E também no final do culto faz um souvenirzinho ali, uma arca pequenininha, onde que vende a arca para você ganhar dinheiro. Se a minha igreja tem 100 pessoas, vende a arca R$10, então faça as contas, vende a arca 15, faça as contas, e cada culto, para fazer 15 cultos, e cada culto você vende ali de papel. Eu congrei numa igreja que uma vez deu uma arquinha para nós de papelãozinho, a coisa mais linda, era bonitinha, bem feitinha, você colocar em cima da sua TV. Na época a TV era de tubo, né? Vocês nem sabem o que é isso, tem uma TV de tubo, né? Eu colocar em cima da TV, se for colocar a TV ela cai. Então, eles fazem isso, a Arca da Aliança. Sabe que Jeremias 3,16 fala sobre isso? Sobre a Arca da Aliança? Que é para nunca mais fazer, nunca mais ter réplica dela, esquecer dela. É isso, Jeremias 3,16, só lê lá, Jeremias 3,16. Então como você tem essa arca na tua igreja, falso profeta? É para não fazer nem lembrar dela, não fazer nem lembrar, nem fazer réplica. Obviamente que eu quero destaquei com os irmãos que é o seguinte: se eu tenho uma arca aqui, pequenininha, se eu for dar uma aula bíblica, eu posso tê-la para explicar. A arca era assim, aí você vai conceitualizar ele, vai falar, vai expor a arca, tinha esses compartimentos aqui, é só para isso, não é para adorar e fazer culto nela. Existe essa diferença, tá?
E mesmo assim não vai ficar no púlpito aqui, vai ficar lá na sala, você ser explicado ali como que é a aula. Não, é assim, ó. Era assim que fazia. Então isso é antibíblico. Eu conheço igrejas que têm isso na sede principal. E fazem campanhas direto todo ano sobre isso. É heresia. Jesus Cristo se Deus deu um mandamento que não é mais para ter, nem fazer réplica dela, por que fazem? Isso se torna o quê? Mais uma heresia. As igrejas que fazem isso são heréticas. Os homens que fazem isso são falsos profetas, falsos pastores e falsos mestres. Está errado. É mentira. É engano. É engano. É engano. A fogueira santa... O que é a fogueira santa? A fogueira santa é um ritual que é feito por uma suposta igreja e muitas saiu copiando. É um ritual satânico. Por que é ritual satânico? Porque é uma forma de sacrificar. O que o rei moleque fazia? Sacrifício com crianças, não é? Isso aqui, fogueira santa, baseou nisso. É um sacrifício. Um sacrifício satânico de libertação espiritual. Então eu vou lá na fogueira santa, eu vou jogar meus pedidos lá, eu vou fazer o que for lá, eu vou me colocar lá, para que eu faça o sacrifício espiritual. Precisa disso? É necessário isso? Biblicamente não. É outra mentira, é outra blasfêmia, é outra mentira, é outra adoração a ídolos, é outra coisa errada, é outra heresia. Isso não se faz, isso é sacrifício. Jesus já se sacrificou por todos. Acabou, não precisa mais disso. Não tem necessidade disso. Acabou. E agora, para terminar, envelopes. Faça um voto com Deus. Eu creio que tudo que eu tenho falado aqui é familiar. Faça um voto com Deus. Aqui tem um envelope de R$10, um envelope de 20, um de 50 e um de 100. Eu aconselho a você que é bastante espiritual ao pegar o de 100, porque o seu voto vai ser melhor. Deus vai te ouvir primeiro do que aquele que pegou de 10, mas não por menos. Se você também tem uma condição menos, pega o de 10. Quem nunca ouviu ou quem nunca viu alguém falar sobre isso? Eu ouvi pessoalmente isso. E não foi uma vez, não. Agora, é bíblico isso? Então eu tenho que comprar Deus? Eu vou comprar Deus? Eu negocio, eu barganho com Deus? Alguém aqui consegue barganhar com Deus? Estão barganhando com Deus. Isso é uma mentira, é heresia. Não precisa disso. Não tem necessidade disso, é outra heresia. É outra mentira. Envelope santo. Calcula comigo, se uma igreja é grande, com 50 membros, R$100, mas não é um dia só, é 7 dias, é uma semana, é o mês profético, é a semana profética, e assim você vai calculando, se formando o quê? Uma verdadeira indústria, roubando. Culto da palavra profética, né, pessoal? Por que isso no culto da palavra profética? Venha no culto hoje que Deus tem uma palavra profética para você. Olha, mas se não for a palavra de Deus, é só palavra humana. Esses cultos proféticos que eles fazem não é baseado na Bíblia, é que o pastor, o apóstolo, o bispo, a bispa, vai fazer aquela fila e vai profetizar na sua vida algo que ele acha que é. Aí eu pergunto para você, enche ou não enche a igreja isso? Enche. Bastante. Isso aqui, amados, que eu falei, tinha muito mais para falar. O tempo já estourou. Eu não vou falar mais. E por que eu falo isso? Porque eu estou abrindo os olhos, tentando abrir os olhos da igreja. Como o vídeo que nós estamos gravando vai para a internet, muitos que estão assistindo, pode ser que participam disso aí na igreja. Isso está errado. Não é bíblico. Procure saber o que está sendo pregado aí, se é bíblico. Procure saber se está na Bíblia, se Jesus mandou ou não. Veja, ore, leia a palavra de Deus para que não caia no engano.
Porque tudo que foi citado aqui, tudo que eu falei, eu refutei, é por amor. É com carinho. Porque às vezes pode falar assim, presbítero Juliano, você tem uma palavra dura. Não, eu não tenho palavra dura, a Bíblia que fala assim. De novo, falando nesse assunto de falso profeta, se for para falar hoje, amanhã, a minha vida inteira, eu vou falar. Você não sabe do meu chamado? Não sabe. Quem sabe do meu chamado aqui? Só Deus sabe. Se o pastor falar assim, Juliano, expõe a carta de Judas, eu vou expor. Expõe a Malaquias, eu vou expor. Expõe o que for, eu vou expor. Porque Deus pediu, eu vou ter que fazer. Mas se o assunto é pertinente a isso, eu tenho que falar. É de extrema urgência. Com esse tipo de picaretagem que foi falado aqui, muitos estão indo para o inferno. Para o inferno. Porque nessas igrejas que fazem isso, não se fala da salvação de Deus. Não se fala do amor de Cristo, da salvação de Jesus Cristo. Não se fala da redenção. Não se fala do Evangelho. Se fala disso e disso e disso. Porque, como eu dito, é uma campanha atrás da outra, uma campanha atrás da outra e acabou. Não tem mais nada além disso. Eu ouvi uma vez assim, eu fui chamado de lado e foi falado assim para mim, presbítero, precisamos alavancar os cultos durante a semana. Na época não era, né? Já estava ali, meio que para lá do que para cá, Deus já estava tirando bastantes escamas dos meus olhos, porque foi dessa maneira aqui que as escamas dos meus olhos foi saindo, ouvindo esse tipo de pregação aqui, ó. Aí eu falei, mas como assim? Perguntei. De que forma? Precisamos fazer uma campanha. Você tem alguma ideia? Sim, tem. Campanha da palavra de Deus. Vamos fazer dessa? Não, mas não, como assim não? Se você quer que o povo venha, você expõe a palavra, você prega a palavra. Caso contrário, está errado, porque o que vai acabar acontecendo? Como dito, vai vir aqui por causa disso. Sempre disse, a palavra não vai. Se você for numa igreja hoje que pegou a campanha, e você vai lá, daqui a um mês, as pessoas que estão lá já não são outras. Não tem alicerce. E qual que é o nosso alicerce? A palavra de Deus. Amém, amados? Então, aqui hoje foi falado como eles agem. E se Deus permitir, no próximo culto, como eles se comportam. Como eles se comportam. E aí nós vamos dar continuidade à exposição bíblica. Só quero falar uma coisa aqui, antes de passar o microfone para o nosso pastor. Essa semana, um grande homem de Deus da nação, ele veio a público falar do seu pecado. É o pastor Paulo Júnior. E foi através das pregações dele que Deus tirou os escamas dos meus olhos. O que ele fez de errado? Ele simplesmente foi duro com os irmãos da igreja, com os seus obreiros. Ele foi duro demais com os seus obreiros e por isso a igreja chamou ele várias vezes para fazer reunião e tanto é que ele reconheceu que ele foi duro demais e o pecado dele foi ser duro demais com os seus obreiros. Não porque ele pregava uma palavra dura, mas porque ele foi duro demais, ele misturou as coisas. Porque nós lemos em Timóteo, nós aprendemos em Timóteo que o pastor tem que ser compreensivo, amoroso. Não é isso? Então o pecado desse homem foi esse. Eu peço que a igreja ore por ele, porque foi através dele que muitos e muitos saíram dessas mandingas aqui, ó, que foi citado aqui, ó, sabia? Muitos, não é não, pastor? Muitos. É homem de Deus. Eu não sou aqui de defender, porque o homem pode cair, como ele caiu, eu posso cair, todo mundo pode cair. Mas eu estou citando o que está acontecendo hoje. Eu não sei se ele fez algo a mais além disso, pode ser que sim, mas a público até então o que nós sabemos é só isso. Então que nós oremos por ele, para que ele volte ao seu ministério, a pregar o verdadeiro evangelho, porque homens como ele, como nós aqui que pregamos esse evangelho, somos esquematizados, somos colocados como os santarrões, os soberbos, os que não têm compaixão. Não, nós temos compaixão, que é a palavra de Deus. Amém? Então ore para a vida desse homem, desse pastor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, nessa noite, eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.